De volta com o Frente a Frente, que hoje debate as questões políticas no âmbito nacional, local, a conjuntura econômica, a crise que passa o país, crise de valores, não é, professor? E a conversa hoje é com o professor Cícero Albuquerque, que é cientista social, professor da Universidade Federal de Alagoas. Professor, o que dizer da participação da juventude nesse processo de crise e de compreensão do que está ocorrendo no Brasil, quando nós temos, em geral, uma juventude alheia, né, que se prende quase que exclusivamente a um aparelho celular, não é, à internet, mas não no componente daquilo que interessa à vida pública. Pois é, mas essa juventude sabe também, Gorete, que os índices de desemprego para ela são mais graves. Tem uma ideia, na Espanha, 40% dos jovens estão desempregados. Uhum. E a juventude brasileira sabe que ela também passa por isso. Portanto, gostar de política ou ter interesse pelas questões políticas não é mais, nunca foi uma opção, é uma necessidade. E aí isso me preocupa porque o momento político que a gente está vivendo é um momento político que tem indicado numa direção contrária a uma perspectiva de justiça, de igualdade, de solidariedade social. Nós estamos talvez saindo desse momento, ou vivendo esse momento, e com a perspectiva de sair dele, menos solidários enquanto sociedade, menos esperançosos enquanto sociedade, menos utópicos enquanto... Esses dias alguém mandou assim, é utopia. Eu digo, imagino que é uma pessoa e uma sociedade que não tenha utopia, estão desgraçados. Penso que a nossa juventude talvez viva menos as utopias, e isso é ruim. Isso é ruim porque a gente precisa construir uma perspectiva de mundo melhor. A gente não pode construir uma perspectiva, salve-se quem puder. Nós não podemos continuar ensinando aos nossos filhos que o mundo é competitivo e que ele tem que ser o melhor, porque senão ele não sobreviverá. Este mundo não serve, porque o mundo não é apenas competitivo, há uma dimensão de solidariedade grande nas nossas relações sociais, e essa dimensão precisa ser realçada, precisa ser valorizada. O jovem tem que aprender que assim, tem relações duras e que eles têm que responder a essas relações, mas que não pode ser no endurecimento que a gente vai sair desse processo, pelo contrário. E aí eu me preocupo com esse momento que a gente está vivendo, o que a gente está ensinando aos nossos jovens, quais são os exemplos que os nossos jovens estão vendo. Eles estão vendo muitos exemplos muito ruins. Entendeu? Aquilo que aparece de forma predominante não é positivo, é negativo. E aí a gente precisa ter cuidado, porque nós somos um país bacana, um país bonito, com problemas naturalmente, né? Não naturais, mas com problemas construídos socialmente, mas que é um país com possibilidades e com possibilidades gigantes. Nós somos um país rico, nós não somos um país pobre. Às vezes as pessoas dizem, Alagoas é um estado pobre. Não, Alagoas tem muita pobreza, mas nós somos um estado rico. Potencialmente pois também, não é? Potencialmente diante do que nós temos, do que pode gerar de riqueza pelos recursos naturais e pelas possibilidades de industrialização também, não é? Sim, que não são realizadas nesse momento e que não foram realizadas antes, mas no futuro podem estar à disposição. A gente tem que construir uma perspectiva nova. A juventude é o espaço da sociedade que a gente, em tese, tem mais esperança. Agora, quando a juventude não tem esperança, o que a gente vai esperar? E dizia Paulo Freire, ter esperança não é esperar. Ter esperança é se organizar, é ir à luta, é participar de processos coletivos, é engajar em movimentos sociais. Quando a gente fala de movimentos sociais, recentemente, a gente só se reporta aquelas manifestações que começaram em 2013 e que resultaram nas manifestações, pró-impeachment, não é? Da presidente Dilma. E hoje, quando a situação, quer dizer, o impeachment não significa que o problema estancou, não é? O problema continua. E por que essa apatia social? E porque também, Gorete, tem tido um discurso criminalizante dos movimentos sociais. As pessoas precisam entender que não há saídas individuais, as saídas são obrigatoriamente coletivas. Ninguém é livre sozinho, a gente só pode ser livre em conjunto. Ninguém pode ser feliz sozinho, a gente só é feliz em conjunto. Portanto, se a gente quiser viver melhor, a gente tem que apostar nisso. Esse discurso de criminalizar movimentos sociais é um tiro no pé do ponto de vista de vida em sociedade.
Porque os movimentos sociais são aqueles que levantam as melhores agendas. E há movimentos sociais à esquerda e à direita. Eu estou falando de movimentos sociais de uma forma geral. De uma perspectiva que eu defendo os movimentos sociais que propõem transformações sociais, que propõem justiça social. É nisso que eu acredito. Foi nisso que eu me engajei a vida inteira e é isso que eu proponho aos meus filhos. Mas, ora, nós precisamos estar numa perspectiva de mundo de que a vida coletiva é sempre mais importante do que a vida individual. Por que a classe dominante na política nacional não fez a opção por deixar, na época, presidente Dilma, seguir até 2018, sangrando, como muitos colocavam, analistas políticos colocavam no momento? Porque a classe dominante brasileira tinha uma agenda política a ser cumprida, que está sendo cumprida. A qualquer custo? A qualquer custo. Está sendo cumprida a qualquer custo. Por isso que eu digo que é hipócrita o discurso dizer assim, vamos nos unir, vamos acabar dessa história de brasileiro lutar contra brasileiro, quando você agride fundamentalmente os direitos conquistados. Esse discurso da classe dominante de que precisa acelerar e precisa cumprir a agenda, é porque eles sabem que essa agenda ela não passa nas urnas. Ora, por que é que o Lula está sendo caçado da forma como está sendo caçado? Ora, porque o Lula é um forte candidato à presidência. E não há, numa agenda Lula, as mesmas reformas que há numa agenda Temer. Mesmo que eu tenha que reconhecer que a agenda Lula, foi Lula quem começou a reforma da Previdência nos modos que a gente está vivendo. Quando a Heloísa se rebela e rompe com o PT, parte daquele movimento era o discurso contra a reforma da Previdência, a gente não pode esquecer isso. Agora, o fato é concreto que as classes dominantes brasileiras os dirigentes políticos são, na maioria, a representação dessas classes dominantes, tinham uma agenda ultraconservadora, e essa agenda ultraconservadora não era assumida eleitoralmente por ninguém. Apoiada pelo poder econômico. Exatamente, mas não tinha um agente público que assumisse aquilo, mesmo o Aécio, que fez um discurso mais conservador na campanha, não assumia o conjunto disso, porque sabia que se assumisse na campanha não teria chance. Ora, e aí como é que você assume um discurso e depois você cumpre outro? Até é possível fazer isso, agora vai ser cobrado duramente. O Temer não tem esse problema. Por isso que o Temer é um achado para as classes dominantes brasileiras. Para essa transição, digamos assim. E essa transição, eles pensam que pode ter sequência. Ou então pode ser interrompida. E aí eles estão trabalhando para evitar a interrupção e para garantir a sequência. Só que a maior parte do povo brasileiro já percebeu e está reagindo a isso. E penso que vai reagir cada vez mais e cada vez com mais vigor. E como fica o cenário das eleições para 2018, dentro dessa perspectiva de afunilar essas questões que fazem a população questionar, repensar? Lembra do acirramento da eleição passada? Fichinha, perto do que nós vamos viver daqui a um ano e meio. Esse país está rachado. Esse é um momento especial, e aí essa é uma categoria que muita gente abandonou, mas é preciso que a gente olhe para ela, de luta de classes no Brasil. Há um momento muito acirrado de luta de classes no Brasil. Qual é, assim, a loucura da classe dominante? É que o Lula não representa o acirramento da luta de classes. O Lula representou, enquanto presidente, a conciliação de luta de classes. O papel do Lula na próxima eleição não vai ser o de acirrar, vai ser o de conciliar. Mas mesmo esta conciliação não interessa às classes dominantes, porque elas acham que o poder tem que ser para elas. Os setores mais avançados politicamente, mais à esquerda, não têm na candidatura de Lula a expressão. Não tem. Agora, esses setores estão criando uma conformação em torno de uma candidatura Lula, porque sabem que o outro lado é um lado muito mais agressivo. Se a gente tivesse um governo Dilma seguindo, e o governo Dilma seguiria com uma agenda conservadora, basta a gente ver o que foi o começo do governo Dilma com o Levi. O que foi a modificação não foi um avanço, foi uma contemplação de algumas questões um pouco mais populares. Chegaria-se à eleição próxima com um desgaste fundamental do PT na sociedade e com a possibilidade do setor mais conservador chegar ao poder sem o trauma social que foi gerado com o impeachment. Porque há uma fratura social muito grande. Preparem os seus corações, porque 2018 vai ferver. É isso.
Bem, chegamos ao final do nosso programa, professor. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, a sua análise lúcida sobre essas questões contemporâneas. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, com você também.